Eu vou ler o Evangelho para vocês e compartilhar. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e, durante a caminhada, disse-lhe: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles os condenarão à morte e entregarão aos pagãos para zombares dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Pronto. Aqui Jesus já está revelando para os discípulos do que iria acontecer com ele em Jerusalém. Jesus está se revelando a verdade do que iria acontecer. É claro que o discípulo é que nem nós, ser humano, é tão cego, escuro, digo assim, no escuro. Por quê? Porque as coisas do céu a gente não consegue ver. Só uma pessoa que veio do céu e subiu foi o próprio Jesus. Mas nós, seres humanos, não conseguimos chegar ao céu. Por isso que também, muitas das vezes, a gente não tem a entrega total, digamos assim, uma entrega total para Cristo. Porque a gente não conseguiu chegar ao céu. A gente crê, que nem aqui eu estou lendo o Evangelho, a gente crê no Evangelho, a gente crê na fé, mas a gente não consegue ver Jesus e nem Deus, e muito menos o céu, porque é coisa sagrada, e a gente é um pecador. Apesar de ter pessoas que só pecam pecado veniais, tem santos, né? A gente não conhece, mas tem. A gente não consegue decifrar quem é santo, quem não é, por causa que a gente não consegue ver o dia a dia daquela pessoa. Então veja bem, Jesus vem revelar para os discípulos do que iria acontecer com ele ali em Jerusalém. E os discípulos, não foi todos que, digamos assim, que acreditou naquilo dali, achou que Jesus estava falando, mas não era com ele. Então a gente tem que ter esse cuidado, essa cautela, quando as pessoas dizem algo, é o próprio Jesus falando com a gente. A gente tem que ter cautela e cuidado. Porque não é fácil a gente crer por palavra, é verdade, não é fácil. Mas também a gente tem que entender que Jesus veio ao mundo e morreu na cruz por a gente. Então Jesus vai revelando aos discípulos o que iria acontecer com ele. Que ele ia ser morto, não, ia ser entregue ao sumo sacerdote e aos mestres da lei, que eram os fariseus, e eles o condenarão à morte, porque Jesus não tinha feito nada de errado, nada de errado. Jesus só revelou os pecados deles, que estavam escondidos, vamos digamos assim, porque para aquele povo naquele tempo, quem era verdadeiramente de Deus era aquele judeus, os doutores da lei. Aí eles diziam que era de Deus, só que não estava agradando a Deus. Por que não estava agradando a Deus? Porque eles fizeram o caso de Deus um negócio para se beneficiar. Então a gente tem que ter esse cuidado para não usar a palavra de Deus para nos beneficiar, mas se beneficiar o próximo para o céu. Então a gente tem que ter cuidado, tem que ter cautela, para não estar fazendo essas, digamos assim, essas besteiras. Porque o sumo sacerdote, todo mundo achava que eles é quem ia pro céu. Por quê? Porque é quem estava no templo, é quem fazia o sacrifício, era quem rezava ali, mas não praticava, botava fardo pesado, como digamos assim, nas costas dos outros, mas eles não eram capazes de carregar o fardo. Ou digamos assim, não era capaz, dizia para você, não pode beber,
mas ele bebia. Não pode trabalhar o sábado, mas eles trabalhavam. Não pode fazer nada no sábado, mas se tinha uma ovelha deles, um bezerro, um camelo ou algo assim caído no poço, em algo assim, eles iam tirar. Mas para você, digamos assim, para aquele povo, melhor dizendo, para aquele povo que tinha antigamente, não podia, não podia. Então, eles botavam fardo pesado nas costas dos outros, mas não carregava. É tanto que Jesus fala isso no Evangelho. Fala isso no Evangelho. E se eu não me engano, foi até ontem que falou isso no Evangelho. Que bota fardo pesado nos outros, mas eles não eram capazes de carregá-lo. Por isso que eu falo sempre assim, eu coloco minha vida, meu cotidiano, para vocês entenderem e compreender que nós não somos melhor do que ninguém. Nós somos todos iguais. Somos todos iguais, independente do pecado diferente, independente da convivência diferente, mas somos irmãos. E eu não posso colocar fardo pesado nas suas costas, sendo que eu não carrego. Como é que eu digo para você? Reze o dia inteiro, se eu não faço isso. Se eu digo para você, tem que ir para a igreja todos os dias, se eu não vou. Então isso eu não faço, mas estou botando fardo pesado nas suas costas. Então nós temos que ter cuidado para nós tá sendo os irmãos um com o outro e ajudar um ao outro. Pecou, confessa. Errou, estirar a mão para o outro. É difícil essas coisas acontecer, é difícil. É difícil. Porque hoje em dia é assim. Se uma pessoa erra, aí é hora de ser apredejada. Que nem aquela mulher que ia ser apredejada lá, aquela prostituta. Digamos assim, aquela mulher que traiu o marido, né? Que pega em adultério. Então, às vezes as pessoas não entendem. Mas quando uma pessoa, digamos assim, da igreja, esta pessoa, ela cai em um pecado mortal. E esse pecado mortal é revelado para as pessoas da igreja ou até mesmo as pessoas ao redor. E aí as pessoas começam a predejar. Como é a predejar o que eu estou falando? Com palavras. Por exemplo, era padre, agora fez isso. Mas ele não era padre, ele não é santo, porque ele fez isso, errou. Então, isso é a predejar. Ele tem que ser morto, ele tem que ser isso, tem que fazer isso com ele, tem que fazer aquilo. A gente faz muito isso, só que é errado. Isso é apredejar. E a gente esquece que a gente próprio também tem nossos pecados. Às vezes tem muita gente, o pecado é mais pior do que aquela pessoa da igreja que cometeu, mas atira a pedra. Veja um exemplo daquela mulher pegada em adultério. Todos eles pegam uma pedra para predejar. Aí, o que aconteceu? Quando Jesus falou, vocês que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus conhecia todos eles e sabia que tinha eles pior, que praticavam o mesmo pecado, outros praticavam pior. Mas queria predejar a mulher. Então a gente tem que ter cuidado para a gente não estar apredejando. Não é com pedras, mas é com palavras. Se torna a mesma coisa. É a mesma coisa. Se a gente puder ficar calado, se a gente não tiver um conselho, algo para dizer de bom, é melhor a gente ficar no silêncio e rezar para aquela pessoa, para aquele sacerdote, para aquele ministro, para aquele catequista, para aquele bispo, aquela pessoa que cometeu aquele ato. Porque ali foi, às vezes, ele caiu naquele ato porque parou de rezar, vacilou na oração, vacilou no vigiar. Então todos nós pode vacilar a qualquer momento. Por isso que a gente pega pecado mortal, porque todos nós somos seres humanos, somos pecadores. Ninguém é melhor do que ninguém, somos irmãos.